tecido muscular esquelético representa cerca de 40 a 50% do peso corpóreo. Ele é formado por feixes de células muito longas, que podem chegar até 30 centímetros. Elas são cilíndricas, multinucleadas, e o diâmetro dela pode variar de 10 a 100 micrômetros. No músculo, os feixes de fibras musculares são organizados em feixes envolvidos por uma membrana de tecido conjuntivo. Essa membrana é chamada de epimísio. Do epimísio partem septos muito finos de tecido conjuntivo. Elas se dirigem para o interior do músculo, dividindo em fascículos. E esses septos são chamados de perinísio. Cada fibra muscular é envolvida por uma camada muito fina de fibras reticulares, que formam um endomísio. A fibra muscular ela é delimitada por uma membrana chamada de sarcolema. O seu citoplasma apresenta preenchido principalmente de fibrilas paralelas, que são as miofibrilas. As miofibrilas são estruturas que apresentam diâmetro de 1 a 2 micrômetros. Elas correm longitudinalmente a fibra muscular, preenchendo quase que completamente o interior. Existem 3 tipos de proteínas musculares. Essas proteínas musculares podem ser divididas resumidamente em proteínas solúveis em água ou solúveis em solução salina, que são as proteínas sarcoplasmáticas, as proteínas solúveis em solução salina concentrada, que são as miofibrilares, e as proteínas insolúveis, que são as proteínas do tecido conjuntivo e proteínas estruturais. Também existem tipos de fibras musculares, e do ponto de vista energético e morfológico, elas podem ser divididas em 3 tipos. São as fibras vermelhas, as fibras brancas e as fibras intermediárias. As fibras vermelhas elas apresentam alto conteúdo de citocromo e mioglobina, que vai dar a cor característica do músculo. Elas retiram energia principalmente através de processos de fosforilação oxidativa e possuem grande quantidade de mitocôndrias. Elas são fibras de contração mais lenta e contínua do que as outras fibras. As fibras brancas possuem baixo teor de citocromo, mioglobina e mitocôndrias. Elas utilizam energia obtida principalmente de glicólise. Elas são de contração rápida, mas não resistem a trabalho prolongado. E as fibras intermediárias, que possuem características intermediárias às fibras vermelhas e brancas. Falar um pouco então sobre alterações pós-mortem e rigor mortis. Alterações pós-mortem são os processos bioquímicos do músculo após o abate, que é principalmente a degradação e a ressíntese de ATP. Com a interrupção do aporte de oxigênio, a síntese de ATP ela se dá exclusivamente por via anaeróbica, e nessas condições, o ácido pirúvico ele é reduzido a ácido lático, que fornece energia para a reabilitação da creatina fosfato, permitindo a contração muscular. Como não há mais fluxo sanguíneo nesse momento, esse ácido lático ele se acumula no músculo, tendo assim uma queda do pH que está totalmente ligada à concentração de glicogênio no momento do abate. O enrijecimento muscular ele se dá quando a concentração de ATP não é mais suficiente para manter as miofibrilas em estado de relaxamento. Então, o rigor mortis ele pode ser dividido em 2 fases. A primeira fase, em que o músculo é macio e elástico, e a segunda fase, em que se perde a capacidade de extensão e relaxamento, até que se perda toda a concentração de ATP, se instalando assim o rigor mortis. O intervalo, o tempo para se instalar o rigor mortis, ele vai depender de fatores internos e fatores externos. Fatores internos como a quantidade de glicogênio e creatina fosfato, que quanto maior essas quantidades, mais tarde vai aparecer o rigor mortis. E fatores externos como a temperatura. Quanto mais resfriada estiver a carne, mais tarde vai aparecer o rigor mortis e os processos pós-mortem serão retardados.
Alterações da qualidade da carne. Encurtamento pelo frio. A carne de bovinos e ovinos, quando armazenada a uma temperatura inferior a 14 graus Celsius durante os primeiros processos pós-mortem, quando o pH ainda é superior a 6,8, apresentam uma forte predisposição à contração muscular intensa. Este fenômeno é chamado de encurtamento pelo frio. Ele é mais intenso quando a temperatura de resfriamento está próxima ao ponto de congelamento. Esta carne, quando cozida, apresenta-se extremamente dura. Rigor de congelamento. A velocidade de descongelamento também exerce importante efeito sobre a qualidade da carne. Quando o descongelamento é rápido, não existe tempo para os tecidos musculares absorverem o líquido extravasado, ou seja, quando o descongelamento é rápido, ocorre maior perda de líquido. Assim existe a perda de suculência e maciez dessa carne. Carne espécie são carnes flácidas, pálidas e exudativas. São causadas pelo estresse do animal antes do abate. O abate causa uma perda de glicogênio muscular, com rápida redução do pH da carne devido ao acúmulo de ácido lático. A combinação de baixo pH e a precipitação de proteínas sarcoplasmáticas diminui a capacidade de retenção da água devido à desnaturação de proteínas microfibrilares. Este tipo de carne também pode estar ligada à genética do animal, que são predispostos ao estresse. Carnes DFD são carnes duras, secas e escuras, que ocorrem principalmente em bovinos. Nesse tipo de carne, a diminuição do pH é pequena, porque o músculo contém baixa concentração de glicogênio, fazendo com que a carne fique mais seca e dura devido à sua maior capacidade de retenção de água. Como elas possuem um pH elevado, elas são mais suscetíveis a ações microbianas, que contaminam a carne. Algumas condições como exercícios físicos, jejum prolongado, contato com outros animais estranhos, podem acarretar no consumo das reservas de glicogênio, levando à produção de ácido lático no músculo após o abate. Se evitar esses dois tipos de carne e preservar a qualidade do produto, deve-se fazer o manejo adequado dos animais, antes e depois do abate. Maciez da carne. Após a resolução rigor mortis, a carne retorna às suas características, voltando a ser macia e suculenta. São muitos os fatores que influenciam na maciez da carne, podendo ser divididos em dois fatores, o ante-mortem e o pós-mortem. Os fatores ante-mortem incluem características genéticas e fisiológicas, manejo e alimentação. Os fatores pós-mortem influenciam no tempo e temperatura do armazenamento após o abate, maturação, congelamento, etc. O modo em que a carne é cortada, adição de agentes amaciantes e métodos de cozimento. Quanto aos fatores anti-mortem, é de conhecimento geral que a carne de bovinos Bos taurus é mais suculenta que a dos Bos índicos. No início da década de 60, com o conhecimento do fenômeno do encurtamento pelo frio, ficou estabelecido que as proteínas contráteis também influenciam na textura da carne. Durante a estocagem após o abate, várias alterações ocorrem no músculo. Explicando o amaciamento da carne são elas: a primeira, afrouxamento e degradação da linha Z, que leva à fragmentação das miofibrilas, degradação da desmina, que leva à fragmentação da miofibrila, provavelmente através da ruptura de ligações transversas entre as miofibrilas, degradação da titina, cujos filamentos unem os filamentos da miosina ao longo do seu comprimento da linha M até a linha Z, que causam afrouxamento da miofibrila. Degradação da nebulina. Como a localização nebulina ainda não está bem definida, não se sabe ao certo o quanto a sua degradação afeta a maciez. Desaparecimento da troponina T e aparecimento simultâneo de polipeptídeos, indicando proteólise. Claramente, as alterações descritas acima são resultado de proteólise, e, portanto, as alterações responsáveis pelo amaciamento da carne são produzidas por proteinases endógenas. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be